Olá, meus prezados e queridos irmãos, meus distintos alunos. Neste momento eu quero cumprimentar todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um dos meus distintos irmãos e amigos para trazer mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD, de uma série de lições que nós iniciamos há 3 semanas, essa é a 3ª semana, e hoje nós teremos como título a lição de número 3, de 21 de julho de 2024, que nos apresenta o título Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. Esse é o título dessa lição, maravilhosa. O texto áureo dessa lição, ele se encontra no primeiro capítulo de Ruth, o verso de número 16, que nos diz o seguinte: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixes e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou estar fazendo um comentário do texto áureo, porque ele vai reaparecer aí na leitura bíblica em classe, e aí nós teremos a oportunidade de fazê-lo no momento adequado. A verdade prática da nossa lição nos apresenta o seguinte: amar uns aos outros, sem nada exigir em troca, evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. É muito profunda essa verdade prática, porque nos mostra aqui o verdadeiro sentido do amor. Quando aqui o comentarista ele aborda que amar ao outro sem receber nada em troca, essa é a marca do verdadeiro amor divino. Esse amor que faz pelo outro tudo que está ao alcance sem esperar nada em troca. E como é resultado dessa ação de amor, constrói-se laços entre as pessoas envolvidas nesse relacionamento de amor sem interesse. Constrói-se relacionamentos duradouros, relacionamentos fortes, relacionamentos verdadeiros. Bom seria se todos nós, ao realizássemos qualquer obra, que a nossa motivação seja unicamente o amor ao outro, e não esperando receber nada em troca, porque o verdadeiro amor, ele não barganha, ele não dá nada esperando alguma coisa em troca. E nessa lição nós vamos ter a oportunidade de constatar a demonstração de amor entre essas duas amigas, que é Ruth e Noemi, a sua sogra. Uma lição muito interessante que nós teremos a oportunidade de meditar nesse momento. O texto bíblico para a nossa reflexão está no livro de Ruth, capítulo de número 6, capítulo de número 1, melhor dizendo, o verso de número 6 até o verso de número 8, e depois o verso 14 até o verso de número 19. Irei ler já o texto e já ir comentando à medida que for lendo o texto neste momento. Bem, o primeiro verso aí da lição, o verso 6 do capítulo 1, diz o seguinte: Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Esse texto aqui nos apresenta um contexto onde já aconteceu os fatos que relatei na lição passada, a morte do esposo de Noemi, a morte dos seus 2 filhos, ficando então Noemi apenas com suas 2 noras, com Orfa e Ruth. E agora, estando ali ainda nas terras de Moabe,
Noemi recebe a notícia que Deus havia visitado o seu povo, Israel, Judá, e mais especificamente, ela lembra da sua terra, Belém, a terra do pão. Então chega aos ouvidos de Noemi que Deus havia visitado o seu povo e havia dado-lhe pão. E o fato de Noemi, o seu esposo e os seus filhos terem saído de Judá foi exatamente por causa de uma seca e faltava alimento, faltava pão, e para poderem sobreviver eles tiveram que abandonar a sua terra. Agora viúva, com 2 noras também viúvas, Noemi ouve dizer que Deus havia visitado a terra de Israel e agora havia pão, havia alimento na sua terra natal. E ela propõe então no seu coração voltar. E aqui o texto nos apresenta exatamente que ela levantou-se com as suas noras, partindo de Moabe para Judá, para Belém. É interessante porque o verso 7 daí para frente começa de fato uma longa jornada de Noemi de volta para a sua casa, ela tendo que andar um percurso, a lição vai abordar um percurso imenso, cerca de 120 quilômetros, que distanciava Judá de Moabe, dos campos de Moabe. Ela começa então agora a empreender essa viagem para retornar à sua terra, retornar à terra do pão. Aí o verso de número 7 nos apresenta o seguinte: pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e ainda elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Então ela sai com suas 2 noras. É interessante observar que num momento, quando ela pretende sair, ela fala para as suas noras para que cada um voltasse para a casa dos seus pais, para que constituísse uma família, uma vez que ela já era idosa e ela não tinha como dar mais a ela filhos para que se casassem com elas, e ainda que isso acontecesse, não teria como elas esperarem esses filhos crescerem, e que elas deveriam voltar para a casa dos seus pais. Porém, elas dizem que não voltariam, que elas acompanhariam a Noemi para onde elas fossem. E então agora Noemi ela sai dos campos de Moabe juntamente com as suas 2 noras, como nós acabamos de ler. Agora é interessante porque o verso 7, Noemi novamente vai conversar com as suas noras, já estando a caminho de volta para a sua terra natal. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e ainda elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, que era a sua terra natal. Verso 8: disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos, que eram os esposos delas, que eram filhos de Noemi, e comigo. Bem, aqui novamente Noemi está falando com as suas noras, e o contexto dá a entender que agora, de uma forma até insistente, que o melhor para as suas noras era que elas voltassem para a casa dos pais, e aqui fala mais especificamente das mães. Que elas deveriam voltar porque isso era o melhor para elas. É interessante observar que Noemi, ela, diante da perda do seu marido, dos seus 2 filhos, e ela achando as 2 noras se dispondo a ficar na sua companhia, ela não abusa da boa vontade, não aproveita desse momento
de fragilidade sua e também das suas próprias noras para poder tirar proveito. Ela, como uma pessoa já experiente e como uma boa amiga, ela diz para as suas noras, mais uma vez, e certamente outras vezes ela já tinha dito isso, que o ideal seria que elas voltassem para a casa de suas mães, porque assim elas tinham esperança, elas poderiam construir família. Mas quanto a ela já não tinha mais nenhuma esperança, uma vez que ela já havia perdido seu esposo e também os seus 2 filhos. Ela não tinha mais nada para oferecer às suas noras. Então agora, pela última vez ou pela segunda vez, não dá para saber a quantidade de vezes, a Bíblia fala da ideia que pelo menos 2 vezes, e essa seria pelo menos a segunda vez. Ela diz então às suas noras que elas deveriam voltar para a casa das suas mães e que Deus as abençoasse. E é interessante porque ela não quer ser um fardo para as suas noras e nem quer atrapalhar o futuro das suas noras. Que elas voltassem para a casa de suas mães e que Deus seria com elas, as abençoariam, que elas pudessem formar uma nova família e que a bênção de Deus estivesse com elas, pelo fato da bondade que elas demonstraram, tanto para com ela, como também para com seus filhos, que eram esposos dessas 2 mulheres. Aí o verso de número 14, que é a lição já dá um pulo, aí tem a questão que é bem interessante, aí esse intervalo de tempo, exatamente essa trama delas chorarem, e aí até dizer, se comover e não querer deixar Noemi sozinha, mas finalmente elas acabam tomando a decisão. E aí o verso 14 já vai apresentar a decisão das suas noras diante do pedido e do conselho de Noemi. Verso 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Elas choraram novamente pela situação e Orfa, que era uma das suas noras, beijou a sua sogra. Aqui a ideia de Orfa ter beijado a sua sogra, esse beijo aqui, o contexto imediato já vai dizer, é exatamente um beijo de despedida, ou seja, uma vez que Noemi tinha sugerido que o ideal para elas era voltarem para a casa de suas mães, Orfa então ela acata o conselho de Noemi e ela dá um beijo de despedida, chora, as 3 choram, tanto Orfa quanto Ruth e Noemi, e Orfa então beija a Noemi e despede, voltando para a casa da sua mãe, para a casa dos seus pais. Então é isso que o texto fala. E Orfa beijou a sua sogra, porém, agora em relação a Ruth, porém Ruth se apegou a ela. A ideia aqui de Ruth se apegar a Noemi é exatamente porque Ruth estava disposta a não abandonar a sua sogra, a sua amiga, que era uma sogra amiga. Então Ruth chora com a separação de Orfa, mas ela se apega a Noemi, como se apega a uma mãe. Ela se apegou e aí mostra exatamente, o título da lição, que é exatamente Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. O amor que havia entre essas 2 mulheres, o respeito da nora para com a sua sogra e a amizade respeitosa entre elas. Aí então no verso número 15 diz o seguinte: pelo que Ruth, ao se apegar a Noemi, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada, aí Noemi dizendo para Ruth, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Eu acho aqui bem interessante a postura de Noemi,
Porque Noemi está dizendo para Ruth: olha, Ruth, a tua cunhada, ela tomou a decisão, seguiu o meu conselho e tomou a decisão de voltar para o seu povo. Eu acho bem interessante a expressão aqui de Ruth, porque ela diz: volta para o seu povo e para os seus deuses. Por que eu acho isso aqui importante? Primeiro momento, porque o povo de Ruth e de Orfa eram os moabitas, que era um povo inimigo do povo de Israel. Então era um povo gentil. Segundo momento é que os moabitas, eles eram politeístas e Noemi era um monoteísta. E agora então Noemi está aconselhando as suas noras, dizendo: olha, vocês voltem para o povo de vocês e voltem também para os seus deuses. Ela não tentou convencê-las pela questão da identidade cultural, nacional, questão do povo, e nem também pela questão da religião. Não, vocês devem ir comigo porque o povo é um povo gentil, apesar de ter sido hospedado lá, vocês adoram muitos deuses, então vocês não devem voltar mesmo não. Não. Bem aqui é importante porque Noemi, ela não estava despedindo as suas noras, dizendo que não queria que elas a seguissem. Não, ela simplesmente está dando um conselho. Olha, vocês pensem bem, porque vocês estão saindo do meio do seu povo, dos seus costumes, do culto que o seu povo presta aos seus deuses, e vocês estão indo sem nenhuma garantia em relação a um futuro casamento. Vocês estarão entrando numa cultura diferente, de um povo que serve um único Deus. Portanto, ao dizer voltem para o seu povo e para os seus deuses, ela está esclarecendo a diferença que havia entre os dois povos e que as suas noras pensassem bem na atitude que elas deveriam tomar quanto a partir com ela ou voltar para o seu povo. É isso que o Ruth está colocando para elas. Então volte para o seu povo, os seus deuses, como tua cunhada fez. Ela fala para Ruth agora que está querendo segui-la. Faça como a tua cunhada. Ela voltou para o seu povo, voltou lá para os seus deuses. Por que você não faz o mesmo? Porém, diferente de Orfa, Ruth, ela não, vamos dizer assim, ela não segue o conselho de Noemi, porque ela amava a Noemi e ela já estava apegada a Noemi, e bem mais do que isso, ela se sentia parte da família de Noemi e também conhecia o Deus de Noemi. É o que o contexto dá-nos a entender. Que de fato, apesar de Ruth ser uma moabita, ela conheceu o Deus único, o Deus de Israel, através da sua sogra e certamente, da família da sua sogra, o seu falecido sogro e também o seu marido. Então ela vai dizer no verso 16, ela diz o seguinte: disse porém Ruth, não me instes, ou seja, não insista comigo, essa é a ideia de instar, não me insta para que te deixes, ou seja, não fique insistindo para que eu te deixe. Então a gente entende que certamente Noemi falou várias vezes com as suas noras. Então não me instes para que te deixes
e me afaste de ti. Não insista para que eu faça isto. Porque, ela vai dizer, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Ou seja, onde tu fores, eu estarei contigo. Portanto, não insista para que eu te abandone. Isso é amor. Não insistes para que eu te deixe, porque para onde tu fores, eu irei. Onde quer que passares a noite, ali pousarei eu. Ou seja, temos uma longa caminhada, montanhas a serem vencidas, 120 quilômetros aí pela frente, mas eu não te deixarei. Quando anoitecer, onde você tiver que dormir, não importa onde, eu dormirei. Onde você dormir, estarei com você, passarei a noite, onde você passar, onde pousar, aqui a expressão, mas não insista para que eu te abandone. E ela prossegue, o teu povo é o meu povo. Eu acho isso aqui interessantíssimo. Ela não diz o teu povo será o meu povo. Ela diz o teu povo é o meu povo. Ou seja, ela já se sentia pertencente ao povo de Noemi, ao povo de Israel. E não é nada por acaso, porque nós vamos ver que exatamente, e nós já comentamos sobre isso, que é da linhagem de Ruth que vai surgir exatamente Davi, o Messias. Vai surgir exatamente da linhagem de Ruth. Então nós temos aqui, ela vai dizer, olha, o teu povo é o meu povo, e ainda mais, o teu Deus é o meu Deus. Não é o teu Deus será o meu Deus, eu vou me converter ao teu Deus quando eu chegar na tua terra, não. Ela testemunha, o teu Deus é o meu Deus. Eu já sirvo o Deus a quem tu serves. Então a nossa união não é apenas uma união entre nora e sogra. Nós somos unidos como um povo. Nós somos unidos numa só fé, obedecendo, crendo no mesmo Deus. Esse é o testemunho de Ruth para a sua sogra Noemi. Louvado seja o nome do Senhor. Aí na sequência, o verso de número 17 é maravilhoso. Ela diz, onde quer que morreres, morrerei eu ali e serei sepultada. Ou seja, independente do que venha acontecer conosco, se tivermos que morrer durante a caminhada, ou morrer na terra de Judá, onde tu morreres, eu também morrerei e serei sepultada. Eu não me afastarei de ti. Me faça assim, aí ela diz mais, aqui uma espécie de um juramento. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Ou seja, diante de Deus eu firmo contigo uma aliança que somente a morte há de me separar de ti. É o que Ruth diz para a sua sogra Noemi. Louvado seja o nome de Jesus. Um ato de amor sacrificial, um amor de Deus, expressado aqui por meio de Ruth. Verso 18. Vendo ela, no caso aí Noemi, vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisto. Ou seja, quando Noemi percebe que Ruth já havia tomado a sua decisão, que era não abandoná-la, porque ela sentia parte do povo, pertencente ao povo de Noemi, e serva do Deus de Noemi, ela então não falou mais nisso. Eu acho interessante porque é bom a gente fazer uma leitura nas entrelinhas, que a expressão deixou de falar nisso, ela pode ser bem mais abrangente, bem mais profunda, porque agora Noemi percebe que não era uma mera questão de uma atitude precipitada por parte de Ruth, que não era apenas uma imaturidade de uma jovem
que ainda não estava decidida, não media as consequências e queria segui-la. Mas ela percebe algo maior. Ela percebe que é alguém que agora se vê como pertencente ao povo de Israel e se vê como uma serva de Deus. Então a coisa era bem mais séria e ela não se atreveria mais a tocar nesse assunto, a insistir que a sua nora voltasse para o seu povo e para servir os seus deuses. Ela não toca então mais no assunto, é o que o texto nos diz. O verso 19: Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém, 120 quilômetros de distância. Muito tempo demorou. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: Não é esta Noemi? Imagine a cena. Aqueles que conheciam Noemi, cujo esposo tinha terras naquele lugar, um homem que tinha propriedades, sai ela, o seu esposo e os seus 2 filhos. Agora ela volta sem o esposo, sem os filhos e trazendo consigo uma nora. E aí diz que toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam, e aqui essa expressão diziam, é no sentido de lamento, e lamentavam: Não é esta a Noemi? Perguntando um para o outro. Esse é o estado em que se encontra agora a Noemi que nós conhecíamos. Isso é bem interessante, isso fazendo uma observação aqui, quando fala toda a cidade lamentava, as cidades nesse tempo a gente tem que entender como correspondente ao que hoje seriam alguns distritos, povoados. Não era a cidade com um número de habitantes como nós temos hoje, cidades com 200, 300 mil, 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. Não eram cidades com 1.000 pessoas, 800 pessoas, a depender da cidade, 500 pessoas. E havia a porta, geralmente, da cidade, onde todos que ali chegassem, todos tomavam conhecimento e saíam para ver. E no caso agora, uma vez que em Judá, em Belém, havia pão, havia fartura, certamente o movimento era muito grande. A questão da colheita, tudo isso era muito movimentado nesse momento. E o povo da cidade percebe que aquela que está entrando da cidade com uma estranha era exatamente Noemi. Aquela mulher que havia saído com uma família e voltava agora apenas com uma nora. Viúva e sem nada. Daí o lamento daquele povo, daquela cidade por Noemi. E aí a história continua, mas a lição se propõe apenas a apresentar esse laço de amor entre essas 2 mulheres, entre Ruth e a sua sogra Noemi. Vamos para o comentário da lição, a introdução. Já fizemos uma visão panorâmica do livro de Ruth. Agora vamos caminhar por seus capítulos e versículos focados nos principais personagens da obra do livro de Ruth. Quais são as personagens? Ruth, Noemi e Boaz, que vai entrar em cena na próxima lição. Então, a partir de agora, vamos focar exatamente em Ruth, Noemi e Boaz. Nessa lição, estudaremos o relacionamento entre Noemi e Ruth, 2 mulheres unidas por um amor profundo e uma intensa mutualidade. Um amor profundo, e esse amor era mútuo entre elas. Havia uma mutualidade em relação aos sentimentos que elas sentiam de respeito, de amor uma pela outra. O caráter voluntário da doação pessoal de sogra e nora é um extraordinário exemplo de abnegação e amizade sincera. Então, o amor que havia entre elas era um sinônimo de abnegação e de uma amizade sincera, uma amizade verdadeira.
O primeiro tópico da lição nos apresenta a proposta de Noemi. Primeiro subtópico, uma crise em família, que foi exatamente a perda do esposo e de seus filhos. É importante considerar as circunstâncias da vida de Noemi para entender o valor e o significado de seus atos. Então, ou seja, as circunstâncias nas quais Noemi se encontrava, elas não podem ser ignoradas, porque isso vai demonstrar exatamente o valor da atitude de Noemi. Porque se ela tivesse numa circunstância de bonança, de fartura, e ela querer que suas noras a abandonassem, a leitura seria outra. Seria de uma mulher mesquinha, presunçosa, e que agora, no momento, quando suas noras mais precisam, ela vai e as abandona. Porém, não era esse o caso. Então, a situação em que Noemi encontra-se deve-se levar em consideração que ela havia perdido tudo. Ela não tinha nada para oferecer às suas noras. Pelo contrário, ela precisava da ajuda das suas noras, uma vez que ela já era idosa e as suas noras eram jovens, poderiam trabalhar, poderiam sustentá-la. Mas, mesmo assim, ela aconselha as suas noras a voltarem para a casa de seus pais, para a casa de suas mães. Principal provedor da casa, seu marido, Elimeleque, no hebraico significa meu Deus é rei, havia morrido. Seus filhos, Malom, que quer dizer doença, Quilion, que é definhamento, casaram-se e tiveram morte prematura, deixando viúvas as moabitas Ruth, que quer dizer amizade, e Orfa, que quer dizer pescoço. É interessante esses nomes, como o comentarista vai dizer aqui logo à frente, é que dentro desse contexto cultural, bíblico, os nomes falavam muito sobre o caráter, a identidade das pessoas. E aqui nos diz que Elimeleque, que era o esposo de Noemi, ele era meu Deus é rei, uma exaltação a Deus como sendo o rei. Malom dos seus filhos era doença, significado. Certamente já era uma criança que nasceu bastante frágil, doente. O seu irmão era definhamento, também dá a ideia de ser também uma pessoa com a saúde bastante frágil. Não por acaso, o nome significava Malom, significava doença, e Quilion significava definhamento. Eles casaram e também morreram prematuro, deixando Ruth, a viúva de Malom, que significava amizade. E é exatamente esta, cujo nome é amizade, que se apega a Noemi. A outra, Orfa, pescoço. Essa não se apega a Noemi. Considerando a expressão que os nomes tinham na antiguidade, é bastante provável que Malom e Quilion não tivessem boas condições de saúde desde o nascimento, como já falei. A vida de Noemi, que significa agradável, esse era o nome de Noemi, agradável, isso fala exatamente da sua condição social, de caráter, o que ela era antes, uma pessoa agradável e que certamente tinha uma vida agradável, tendo esposo, tendo filhos, tendo terras para morar. Agora, diante da situação em que ela viveu, em que ela vivia, melhor dizendo, em vez de ser agradável, tornou-se amarga, que é exatamente o nome que ela, ao chegar na sua terra, ela quer ser chamada de Mara, que quer dizer o quê? Amarga. Ou seja, ela havia perdido tudo e ela não tinha mais uma vida agradável, mas sua vida havia se tornado amarga, a situação na qual ela agora se encontrava despojada do seu esposo e dos seus 2 filhos. Portanto, a vida de Noemi, que era agradável, tornou-se amarga, como ela mesma diria tempos depois,
preferindo ser chamada de Mara, que quer dizer amargosa. Ela já queria agora então ser chamada de Mara, que quer dizer amargosa, devido à sua amargura. Subtópico 2. Tirando força da fraqueza. Todas as pessoas, inclusive as cristãs, estão sujeitas a dias maus. E como estão? Já falei várias vezes aqui. Engana-se quem pensa que ao se tornarem religiosas, que a vida vai ficar fácil, que ela não terá mais dificuldade, o falso discurso do para de sofrer. Engano. Todas as pessoas passam por dificuldades, terão crises em suas vidas, passarão por dias maus, todas as pessoas, independente da sua religião. A diferença é como cada um se comporta em meio à tempestade da vida. O que vai nos diferenciar é como nós reagiremos diante das tempestades. Aqueles que têm esperança e têm Deus como auxílio, eles passam por dificuldades, mas têm a esperança de que Deus é o nosso auxílio. O Senhor nos socorre, Ele muda o nosso cativeiro. Ele passa conosco por meio das provações. Então a nossa reação é uma reação de esperança. É uma reação de que Deus ele pode intervir na nossa história. Então qualquer um pode passar pelas dificuldades. A questão é como nós vamos reagir diante das dificuldades. Noemi não escondeu seus sentimentos, mas também não os explorou com autopiedade ou autocomiseração. Noemi, que é interessante que ela não escondeu seus sentimentos. Ela realmente se tornou uma pessoa amarga, porque perdeu tudo, ela não escondeu isso. Mas também ela não usou desse seu estado de amargura para poder explorar, inclusive, as suas noras. Não, fiquem comigo, porque agora eu preciso de vocês têm obrigação para comigo. Não. Ela nem usou dos seus sentimentos para explorar as suas noras, como também usando como autopiedade. Eu sou uma coitadinha, uma autocomiseração. Não. Ela soube lidar com os seus sentimentos, demonstrou-se amarga, mas ao mesmo tempo ela não, em momento algum, quis tirar proveito disso. Isso aqui é bem interessante. Nem de uma forma nem de outra. Quando soube que Deus havia abençoado o seu povo, ela se levantou com as suas noras para voltar para Belém. Bem, estou aqui, mas se agora Deus abençoou o nosso povo, então vamos à luta. Não vou ficar aqui em uma autocomiseração, uma autopiedade, me autodestruindo. Não, eu vou reagir diante da situação. Que o nosso grande problema não é nem com as nossas ações. Que as nossas ações nós temos controle sobre elas. O grande problema é como nós reagimos diante das ações, daquilo que acontece conosco. Noemi soube reagir diante do estado de perda, de miséria. E ela reagiu de maneira acertada. Olha, estou em sofrimento, mas voltou a ter pão em Belém, então vamos para lá. Vou andar, é uma caminhada longa, perigosa, mas vou voltar para a minha terra. Essa foi a decisão que ela tomou e aconselhou suas noras a pensarem bem na possibilidade de vir ou não com ela. Ela teve uma atitude de liderança, mesmo em meio à tristeza e dor que sentia pela perda do marido e dos 2 filhos. À distância, a ideia da liderança foi tomar a atitude de sair e procurar melhora, e também liderança no sentido de deixarem suas noras livres para tomarem a decisão que elas achassem melhor. O bom líder não obriga ninguém a fazer nada. O bom líder, ele convence pelo exemplo. Ele conquista pelo exemplo, não pela força. Porque quem faz isso não é líder, é chefe. Então, Noemi mostrou-se uma grande líder e tomou a iniciativa de voltar para a terra do pão,
Louvado seja o nome do Senhor. Bem, então, nós vimos aqui a atitude dela de liderança, mesmo em meio à tristeza e dor que sentia pela perda. A distância entre os campos de Moabe e Belém era superior a 120 quilômetros. Era mais de 120 quilômetros. Idosa, Noemi soube tirar força da fraqueza, subindo e descendo as montanhas em tempos tão remotos. Imagina a dificuldade. As montanhas, Moabe, subindo, descendo até chegar à sua terra, mais de 120 quilômetros. Ela tirou força da fraqueza, mas voltou e chegou à sua terra natal. Se tivesse se entregado aos seus sentimentos, jamais teria tomado uma decisão tão desafiadora como a que ela tomou. Os problemas da vida não podem nos paralisar. Quantos estão aí paralisados exatamente por causa das dificuldades, por causa do medo que paralisa as pessoas? Subtópico de número 3. Sem manipulação emocional. Muito interessante. Noemi não aproveitou para manipular suas noras. Ela não fez isso. Ruth e Orfa decidiram prontamente acompanhar a sogra, mas tão logo começaram a viagem, olha que elas começaram a vir. Noemi decidiu liberá-las para que voltassem à casa dos pais. Mesmo de avançada idade, Noemi pensou primeiro em suas noras e no futuro delas. Não aproveitou do momento, não manipulou emocionalmente as suas noras, mas ela pensou nas suas noras em primeiro lugar e não em si mesma. É assim que faz alguém que realmente ama o outro. Não faz as coisas pensando no seu próprio proveito, mas primeiro pensa no bem do outro, que é o que a Bíblia nos ensina. Pensar primeiro no bem do outro. Esse é o verdadeiro sentido de amor, inclusive demonstrado pelo nosso Deus. De volta às suas origens, Ruth e Orfa poderiam casar novamente e constituírem família, porque elas eram jovens ainda. Noemi assumiu sua condição pessoal sem apelar ao sentimento das noras. Esse tipo de conduta é fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis. Então, quem age dessa forma, sem pensar em si mesmo, desinteressada, como foi o caso de Noemi, consegue ganhar credibilidade e conquistar a simpatia das pessoas, como foi o caso aqui de Noemi, e construir um relacionamento saudável e duradouro. A manipulação emocional, isso aqui eu acho bem interessante, o comentarista foi muito feliz nessa colocação, que diz o seguinte: a manipulação emocional, ela é sutil. Aqueles que usam de chantagem emocional fazem isso de uma forma sutil, usando de um momento de fragilidade para se aproveitar. Então, a manipulação emocional ela é sutil e costuma manifestar-se desde a infância. Há crianças que já manipulam os pais, os coleguinhas, e infelizmente os pais não as corrigem. Deixam-se manipular e estão contribuindo para uma formação de um péssimo caráter nos seus filhos ou dos seus filhos. Então, já desde pequeno que essa capacidade emocional de manipular, que já começa a se manifestar desde a infância. O pecado não escolhe idade. E aí vem algo bem interessante. Pessoas emocional e espiritualmente sadias não são manipuladoras. Bem interessante. Olha o que o texto está afirmando, que uma pessoa que ela é emocional e espiritualmente sadias, elas não são manipuladoras. Uma pessoa espiritual não manipula as outras. Uma pessoa que tem as suas emoções, que tem o seu espírito sarado, ele não é manipulador, como também não se deixa manipular.
Ele não manipula, mas também não é manipulado, se ele é uma pessoa emocionalmente e espiritualmente sarada. Então essa, para mim, é uma das expressões mais ricas aqui do comentarista, é essa capacidade espiritual de alguém que é maduro emocionalmente, maduro espiritualmente. Essa pessoa não precisa manipular as outras, aproveitar o sentimento das outras para poder tirar proveito. Eu acho isso tão atual, tão interessante, que quantas pessoas aí não estão manipulando as outras emocionalmente, inclusive líderes religiosos, que aproveita a fragilidade emocional das pessoas em nome da fé, em nome de conquistar uma vida melhor, em nome de ter uma morada nos céus, morar em ruas de ouro. Em nome da fé, anda manipulando o rebanho, explorando. Pessoas que são verdadeiros malandros e malandras, que procuram manipular a fé das pessoas, a fragilidade emocional dos outros. Essas pessoas que assim o fazem é porque não são curadas emocionalmente e nem espiritualmente. Elas são pessoas doentes espiritualmente. Não nasceram de novo. Não foram trabalhadas por Deus. Por isso que aproveita da fraqueza dos outros. Mas como o comentarista aqui afirma que alguém que é maduro, alguém que é emocional e espiritualmente sadio, não manipula ninguém. E aqui eu acrescentei, e nem se deixa manipular. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o tópico 2 da lição. A convicção amorosa de Ruth. Primeiro subtópico, uma amizade provada e aprovada. Orfa amava Noemi, mas seu sentimento e força moral não eram tão fortes quanto de Ruth. Amava, mas não tinha um sentimento e um amor tão forte quanto o que Ruth tinha pela sua sogra. Quando a sogra disse para ela, segunda vez, que voltasse para a casa dos pais, Orfa se convenceu de que isso era o melhor para ela e voltou. Chorando, abraçou a Noemi e voltou para casa ou para o seu povo. Ruth, porém, se apegou a Noemi, como nós já falamos. A firmeza, o altruísmo de Noemi novamente se revelaram. Ela insiste para que Ruth faça o mesmo que a sua cunhada. Isso é ser altruísta. Isso é ter caráter, é ser nobre. Não, porque você não volta também. A minha outra nora já voltou, Orfa já voltou, porque você não faz o mesmo. Isso ela mostrava maturidade. A atitude de Noemi extraiu o que havia no mais íntimo de Ruth. Essa atitude de Noemi fez Ruth professar aquilo que havia de mais íntimo no seu ser, que era o amor pela sua sogra. Uma convicção, que é o que havia no interior de Ruth, uma convicção amorosa por sua sogra, além de uma declaração de fé no Deus de Israel. Então a atitude de Noemi fez com que revelasse o que havia no coração de Ruth, que era um amor verdadeiro por sua sogra e um amor ao Deus da sua sogra, o Deus que ela também já havia conhecido. Louvado seja o nome do Senhor, o Deus de Israel. Isso é muito, muito interessante. Então, uma convicção amorosa por sua sogra, além de uma declaração de fé no Deus de Israel. Aí as palavras de Ruth: aonde quer que tu fores, nós já lemos, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. As verdadeiras amizades resistem às mais intensas provas, com certeza. Tenho alguns poucos, mas bons amigos que o tempo não conseguiu apagar a nossa amizade. As verdadeiras amizades resistem às provas, resistem ao teste do tempo.
Subtópico 2. Amizade na diversidade. A convicção amorosa de Ruth é mesmo surpreendente. Salomão escreve que o amigo ama em todo o tempo e é um irmão que nasce na adversidade. Ou seja, um amigo você deve amar em todo o tempo. Se você tem um amigo, ame-o em todo o tempo, porque na adversidade esse seu amigo se tornará o teu irmão. Isso é algo que eu experimento na minha vida. Vale a pena você investir numa amizade verdadeira, porque um amigo ele se torna um irmão no tempo da dificuldade. Não que você faz amizade querendo nada em troca, é porque de fato um verdadeiro amigo ele é um irmão. Então ame o amigo em todo o tempo e na adversidade você terá um irmão. Provérbios 17, capítulo 17, o verso de número 17. Ruth estava disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade ao lado da sogra, viúva e idosa. As expressões onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, e onde quer que morreres, morrerei eu, demonstravam o grau de companheirismo e comprometimento da jovem moabita. E isso não ficou somente em palavras, transformou-se em atitudes concretas por toda a vida. Ela esteve na companhia de Noemi por toda a vida. Nesses dias de tanto individualismo, qual tem sido o nível de nossos relacionamentos? Já parou para pensar? Eu sempre costumo afirmar que o homem moderno ele não tem tempo para fazer amigos, porque amigo exige investimento, tempo, dedicação, conversa, companheirismo. E hoje o homem moderno não quer perder tempo com isso. A vida corre e ele não tem tempo para investir, ficar horas conversando com alguém. E as distrações nós já sabemos que temos bastantes. Subtópico 3. Um amor prático. Chegando a Belém, Ruth não ficou parada, envolta em expectativas fantasiosas. Não, cheguei aqui agora, vou esperar o que vai acontecer. Não, Ruth teve atitudes, inclusive por orientação também da sua sogra. Encarando a realidade, prontificou-se a um trabalho humilde e penoso, que era feito por pessoas pobres e necessitadas. O trabalho que ela foi fazer, que era o quê? Ir às plantações e catar espigas que caíam, espiga ali de milho, de trigo, que caíam e ficavam no chão durante a colheita, como instituído nos dias de Moisés. A própria lei de Moisés determinava que quando da colheita, aquelas espigas que fossem caindo pelo caminho que não deveriam ser colhidas, que era exatamente para que houvesse sustento para os pobres, que não tivessem nada. Mas também o pobre tinha que ir lá catar, trabalhar. Não é que é pobre ficar dentro de casa e ser sustentado sem fazer nada. Isso é um princípio bíblico. Não, deixa a parte do pobre, mas o pobre tem que ir lá catar. Ele não pode ficar sendo sustentado em casa se ele pode trabalhar. Havia leis que contemplavam esse deixar dessas espigas que caíssem para os pobres, como havia lei que contemplava o sustento daqueles que eram inválidos, que não podiam trabalhar. Mas esse é um princípio bíblico bem antigo. Louvado seja Deus. Então ela se submeteu a esse trabalho como a lei determinava, e como ela estava nessa situação de miséria, necessitada, ela foi então trabalhar, que é exatamente lá nos campos, nas terras de Boaz, que vai ser o seu remidor, seu futuro esposo. Na palavra de Deus, o princípio básico é: os ricos não podem reter para si toda a riqueza, devendo inclusive auxiliar os necessitados. Esse é o ensino bíblico, está lá em Mateus 6, 1 Timóteo 6, Tiago 5, etc. Mas também os ricos não são obrigados a alimentar o ócio dos pobres, que devem ir ao campo e trabalhar duro para garantir o seu sustento.
e não ficar em casa esperando cair o pão do céu. Pois, exceto nos casos de incapacidade física ou mental, o mesmo princípio também vige até hoje, que havia leis que contemplavam isso, Gênesis 3:19, Tessalonicenses 3:10-13. Ruth trabalhou e muito nos campos de Boaz. Seu esforço impressionou o chefe dos trabalhadores, o esforço de Ruth, o quanto ela é esforçada. No fim do dia, recolhia tudo e levava para a sua sogra Noemi. Era o que Ruth fazia, estava trabalhando para sustentar a si e a sua sogra. Olha o quanto Ruth foi importante na vida de Noemi. Ruth não apenas dizia amar, ela praticava o amor. Ela agora era o arrimo da família, quem sustentava a sua sogra já velha, idosa e viúva. Último tópico 3, a convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus, é a convicção de Ruth. Uma fé fervorosa, primeiro subtópico. Ruth é um exemplo de fé fervorosa. Sua declaração convicta para Noemi, o teu Deus é o meu Deus, demonstra sua profundidade, sua profunda devoção ao Deus de Israel, sob cujas asas decidiu se abrigar. Teu Deus será o meu Deus, abrigando-se sob as asas de Deus. Seu favor é demonstrado em sua atitude ou em suas atitudes. Ruth renunciou ao modelo de vida frívolo dos moabitas, um povo pagão, e não seguiu os caminhos fáceis entre os belemitas. Então, ela não lançou a vida de pecado dos moabitas e não seguiu caminhos fáceis em Belém, como, por exemplo, a prostituição, que era o que esperava uma jovem viúva, caso ela não se casasse e não tivesse nenhum filho, era ir para a prostituição. Mas ela não seguiu o caminho fácil, ela foi trabalhar. Manteve uma vida austera, disciplinada, e assim alcançou uma excelente reputação. Ruth 3:11 diz sobre Ruth: toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. É uma referência à virtude de Ruth. Subtópico 2. Uma fé que inspira. A fé de Ruth foi inspirada na vida e crença de sua sogra. Ou seja, a fé de Ruth foi inspirada na fé de Noemi. Que nós sejamos inspiração para outras pessoas. Ao referir-se ao Deus de Noemi, dava testemunho de sua fé. Então, quando ela se refere ao Deus de Noemi, ela está testemunhando da sua fé e também da fé de Noemi, é claro. Em todos os tempos, as mulheres mais velhas têm a missão de resistir aos ventos da superficialidade espiritual, sendo piedosas, dedicadas a Deus e à família, a despeito das pressões da sociedade mundana. Essa é a atitude de uma mulher cristã, ser um modelo para as mais novas, a despeito de todo o apelo que o mundo, que a sociedade coloca sobre elas. Somente assim poderão inspirar e ensinar as mais novas. Louvado seja Deus. E por fim, o último subtópico, sensibilidade sob liderança. As Escrituras evidenciam a profunda sensibilidade espiritual da mulher. A Bíblia fala sobre essa questão e Ruth, com a própria Noemi, é um exemplo disso. Um exemplo disso é o fato de terem sido as primeiras a testemunhar e crer na ressurreição de Jesus. As mulheres são mais sensíveis à voz de Deus, por exemplo. O homem tem um coração mais duro. Claro, há casos e casos, mas a mulher geralmente ela demonstra mais sensibilidade à dor do outro, ela é bem mais dada à compaixão, à misericórdia.
a de fato ser tocada pela dor do outro. O homem, é claro, não todos, mas na sua maioria ele é mais rígido, ele é mais bravo nesse sentido. É de grande valor quando esse extraordinário potencial feminino é reconhecido e floresce debaixo de uma liderança séria, que orienta o trabalho da mulher, evitando que ela seja explorada em sua fé. Então, a mulher, por ser sensível, por ser mais, vamos dizer assim, ter uma sensibilidade mais aguçada para ajudar o outro, para comover mais com a dor do outro, isso será de grande valor se a liderança não se aproveitar disso para explorar a mulher. Se a liderança souber utilizar isso para o bem da própria mulher e também para a cooperação com o grupo, a mulher será certamente um instrumento de grande valor nas mãos de Deus. Basicamente, o ministério de Jesus ele era basicamente sustentado por mulheres pobres, algumas de posse, que realmente sustentavam, estavam ao lado de Jesus. Então, as mulheres sempre na história da humanidade teve um papel fundamental na construção da família, da sociedade, na questão da fraternidade, da ajuda, do socorro, do cuidado, que é uma virtude, vamos dizer assim, quase que inata da natureza feminina, essa sensibilidade, serem pessoas mais sensíveis. É claro que existem mulheres também insensíveis, desumanas, e a própria sociedade é quem corrompe, e as próprias mulheres que querem ser homens, no sentido de quererem inverter os papéis, deixarem de serem pessoas raras, de raro valor, pessoa de um caráter nobre, e não confundir isso com fraqueza, em hipótese nenhuma. É uma questão da Constituição, de como Deus constituiu a mulher como uma joia preciosa e que deve se comportar como algo de extremo valor e não querer se rebaixar no seu valor, na sua identidade, no seu ser, para querer parecer um homem, querer ter atitudes que não faz parte da sua natureza, inclusive biológica. Mas a mulher, na história, quando ela sempre ocupou a sua missão, ela demonstrou de forma natural a sua virtude, vou colocar assim, ela trouxe e tem trazido, as que assim comportam, uma contribuição imensa para a construção da sociedade, da família, da religião, da sociedade, da política, em qualquer ambiente. Quando a mulher ela é permitida ser mulher, ela pode dar uma contribuição muito grande, inclusive a nível ministerial. Dificilmente haverá um bom líder se ele não tiver o apoio da sua esposa. Se a sua esposa não for alguém que tenha sensibilidade, que seja o seu braço direito, no bom sentido, que seja de fato uma coparticipante, alguém que o oriente, que o aconselhe, que o ajude na tomada de decisões, que ore com ele, que o instrua, o ensina, momento, quando deve agir, como reagir, a ser cauteloso, a não entrar em enrascada, que é muito próprio da natureza do homem, a agir para depois pensar, isso é muito próprio da natureza do homem, não são todos, é claro, primeiro age, depois, quando vai pensar é tarde demais. Então a mulher, ela agindo segundo a sua própria natureza, ela tem muito a
contribuir na construção de uma sociedade como um todo. Conclusão. O relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina quão precioso para Deus é o amor altruísta. Ao pensarem uma na outra e se dedicarem ao cuidado mútuo, ambas foram alcançadas pelo favor divino, tanto Ruth quanto Noemi. Em um mundo tão narcisista, a pessoa só pensa em si mesmo, o Senhor espera que nos doemos mais uns aos outros. A família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado, segundo o que se espera, a Bíblia espera da igreja. Ou seja, a igreja deve ser o nosso primeiro lugar, a igreja local. É um lugar onde o amor deve ser praticado. Então, em primeiro lugar na família e em segundo lugar na igreja. Lendo aqui para não inverter a ordem. Então, a família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado e o segundo lugar na igreja local. Então, à luz da Bíblia, o primeiro lugar que você deve demonstrar amor, seu primeiro cuidado é com os domésticos, com os da sua família, e depois com os domésticos da fé. Então, primeiro deve cuidar da sua casa, da sua família e depois dos seus irmãos, dos domésticos da fé. Assim você estará praticando o amor de Cristo. E é claro que a nossa missão, enquanto igreja, já funcionando enquanto corpo de Cristo, nós temos a missão de levar o amor de Deus a todos aqueles que também ainda não desfrutam desse amor. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que possamos permanecer aprendendo do Senhor e desenvolvendo um amor tão altruísta, como foi o caso de Ruth e Noemi. Um abraço, Deus abençoe a todos, graça e paz, e Deus continue convosco.